O alimento antigo que quase desapareceu. Dona Marta sempre acordava antes do sol nascer. Enquanto o céu ainda estava escuro, ela acendia o fogão a lenha e colocava a água para ferver. Hoje, porém, não era dia de café comum. Ela pegou um pacotinho de papel pardo, guardado no fundo do armário, e suspirou. Dentro dele, grãos escuros e enrugados, quase esquecidos. Esses aqui são especiais, murmurou, passando os dedos sobre eles. Minha avó dizia que eram o segredo da força dos antigos. Do lado de fora, o neto, Lucas, de 10 anos, espiava pela janela da cozinha. Vó, o que a senhora está fazendo aí? Perguntou, esfregando os olhos. Preparando uma coisa que quase ninguém mais conhece, respondeu ela, sorrindo. Senta aqui, vou te contar uma história. Lucas puxou uma cadeira de madeira e sentou, curioso. Quando eu era criança, quase da sua idade, minha avó me levava para o quintal depois da chuva. Ela cavava a terra com as mãos e dizia, olha, Marta, esse aqui é o tesouro da nossa família. E me mostrava umas sementinhas pretas, meio feias. E o que era? Lucas franziu a testa. Era o feijão andu. Um feijão antigo, que os índios e os escravos plantavam há séculos. Eles comiam isso todo dia, misturado com farinha, carne seca ou até sozinho. Dizia que dava energia para trabalhar o dia inteiro sem cansar. Mas por que a gente não come mais isso? O menino perguntou, pegando um grãozinho e examinando. Porque o mundo mudou, Lucas. Chegaram os supermercados, as comidas rápidas, os pacotes bonitos. As pessoas esqueceram das coisas simples. E o andu foi ficando para trás. Hoje, só algumas famílias mais velhas ainda plantam. E a senhora ainda tem? Tem uns poucos grãos que guardei. Mas quase não dá para encontrar mais. Se a gente não cuidar, um dia ele some de vez. Lucas ficou em silêncio, olhando para o pacotinho. Depois, levantou a cabeça, decidido. Vó, a gente podia plantar. No quintal, igual a sua avó fazia. Dona Marta riu, emocionada. Você tem razão. Vamos fazer isso. Mas primeiro, vamos cozinhar esses aqui. Quer aprender? Quero. Enquanto a água fervia, ela explicou, tem que deixar de molho a noite toda, senão fica duro. Depois, cozinha com alho, cebola e um pouco de bacon. Fica uma delícia. Lucas ajudou a picar os temperos, animado. Quando o cheiro começou a se espalhar pela casa, o pai dele, seu João, entrou na cozinha. Que cheiro bom é esse? Perguntou, fungando. É o feijão andu, pai, Lucas respondeu, orgulhoso. A avó tá ensinando a gente a fazer. Seu João franziu a testa. Andu? Nunca ouvi falar. Pois devia, Dona Marta disse, mexendo a panela. É um alimento forte, cheio de ferro. No tempo dos meus avós, era o que mantinha as pessoas de pé depois de um dia inteiro na roça. E por que pararam de comer? Seu João perguntou, sentando à mesa. Porque chegou o feijão carioca, o preto, os enlatados. As pessoas acharam que era mais fácil. Mas o andu é melhor. Não precisa de adubo químico, cresce até em terra fraca e alimenta mais. Seu João pegou um grãozinho e mastigou, pensativo. Tem gosto de feijão normal, mas mais forte. Exatamente. Dona Marta riu. E agora, o que acha de a gente plantar um pouco no quintal? Lucas já se ofereceu para ajudar. Eu ajudo também. Seu João disse, animado. Nunca plantei nada além de couve. Vai ser bom aprender. No dia seguinte, os três foram para o quintal. Dona Marta mostrou como preparar a terra, como enterrar as sementes e como regar sem encharcar. Daqui a uns 3 meses, a gente colhe, explicou. E aí, vamos ter andu para comer e sementes para plantar de novo. Lucas cavou a terra com as mãos, empolgado. Vó, e se a gente contar para todo mundo na escola? Assim, mais gente planta. Boa ideia! Seu João concordou.
Quem sabe a gente não começa uma feira de alimentos antigos? Podia vender andu, taioba, cará. Dona Marta sorriu, emocionada. Quem diria que um feijãozinho quase esquecido ia juntar a família de novo? Os meses passaram. O quintal, antes só com mato, agora tinha fileiras de mudinhas verdes. Quando as primeiras vagens apareceram, Lucas correu para chamar a avó. Vó! Vó! Olha! Gritou, segurando uma vagem cheia. Dona Marta segurou as mãos do neto, orgulhosa. Viu só? A terra não esquece. Ela sempre dá o que a gente pede, desde que a gente cuide dela. No fim da colheita, eles fizeram uma grande panela de andu. Convidaram os vizinhos, os amigos da escola de Lucas e até o dono do mercadinho da esquina. Isso aqui é ouro, disse Dona Marta, servindo a todos. Ouro que quase se perdeu. O dono do mercadinho provou e arregalou os olhos. Dona Marta, a senhora tem mais disso? Eu compro tudo. Posso vender na loja. Não vendo, ela respondeu, firme. Mas dou sementes para você plantar. Assim, a gente multiplica. E foi assim que o feijão andu começou a voltar. Primeiro no quintal de Dona Marta, depois nos canteiros dos vizinhos, nas escolas da cidade, aos poucos, em outras cidades também. Lucas levou sementes para os amigos, que levaram para os pais, que levaram para os avós. Um dia, anos depois, Lucas já era um rapaz. Ele trabalhava em uma horta comunitária e ensinava as crianças a plantar alimentos antigos. Quando alguém perguntava por que ele fazia aquilo, ele sorria e dizia, porque a gente quase perdeu uma coisa importante. E agora, não vamos deixar isso acontecer de novo. Dona Marta, já de cabelos brancos, observava o neto de longe, com um prato de andu cozido nas mãos. Tá vendo, João? Disse ela para o marido, que já não estava mais ali. A gente salvou mais do que um feijão. Salvou uma história. E assim, entre as mãos de uma família simples, um alimento antigo ganhou uma nova chance. Não porque fosse famoso ou moderno, mas porque alguém lembrou que ele existia. E lembrou também que, às vezes, as coisas mais valiosas são justamente as que quase ninguém vê. Lucas parou de regar as mudas quando ouviu um barulho de motor. Um carro velho, daqueles que tossem fumaça, parou perto da horta. Dele desceu um homem de chapéu de palha, com uma sacola de pano nas mãos. Oi, moço, disse o homem, tirando o chapéu. Ouvi dizer que aqui tem gente que gosta de coisas velhas. Lucas secou as mãos no avental e sorriu. Depende. O que o senhor trouxe? O homem abriu a sacola. Dentro, havia sementes escuras, enrugadas, como grãos de café murchos. Andu. Meu avô plantava isso lá no sertão. Faz uns 20 anos que não vejo essa semente por aqui. Lucas pegou uma entre os dedos. Sentiu o peso, a textura áspera. Era igual às que Dona Marta guardava no pote de vidro. O senhor sabe cozinhar? Sei. Minha mãe fazia uma sopa que esquentava até a alma. Mas hoje em dia, o homem deu de ombros, ninguém mais quer saber. Lucas olhou para as crianças que brincavam ali perto, cavando a terra sem cuidado. Quer ficar e ensinar para a gente? O homem hesitou, depois assentiu. Por que não? Eles passaram a tarde toda ali. O homem, que se apresentou como seus, mostrou como preparar a terra, como plantar as sementes sem afundar demais, como regar sem encharcar. As crianças riam quando ele imitava o barulho do vento no sertão. Lá, a gente plantava no tempo das chuvas, explicou. Se não chovia, a terra rachava. Mas o andu aguentava. Ele é forte. Uma menina de tranças, chamada Lúcia, puxou a camisa de Lucas. Tio, por que ele é forte? Porque ele já sobreviveu a muita coisa, respondeu Lucas. E agora, ele vai sobreviver de novo. Seu Zé sorriu, orgulhoso. É isso mesmo. No fim do dia, Dona Marta chegou com um cesto de pães de milho. Ela olhou para as fileiras de mudas novas e balançou a cabeça, como se não acreditasse. Olha só para isso, murmurou.
Lucas se aproximou. A senhora acha que ele vai vingar? Ela segurou a mão do neto. Já vingou, meu filho. O resto é só esperar. E assim, entre risadas de crianças e histórias de um sertão distante, o andu voltou a crescer. Não como antes, não em grandes plantações, mas ali, em pequenos canteiros, nas mãos de quem ainda acreditava que algumas coisas mereciam uma segunda chance. Lúcia correu até o canteiro e apontou para uma folhinha verde que brotava do chão. Olha, tio! Já nasceu outro! Lucas se agachou e passou os dedos na terra úmida. Sorriu. É, pequena. Esse aqui vai ser forte também. Dona Marta limpou as mãos no avental e suspirou. Quem diria, né? O andu voltando assim, devagarinho. Seu Zé coçou a barba branca e riu. A terra não esquece, Marta. Ela só espera a gente lembrar. Naquela tarde, o sol batia fraco no quintal. As crianças brincavam de pular corda, enquanto os mais velhos conversavam à sombra de uma mangueira. De repente, um menino magrelo, chamado Tião, parou na frente de Lucas. Tio, é verdade que o andu salva a gente? Lucas olhou para seu Zé, que deu de ombros. É o que dizem, respondeu Lucas. Antigamente, quando a fome apertava, ele segurava o povo. Tião franziu a testa. E por que pararam de plantar? Porque veio coisa mais fácil, disse Dona Marta. Arroz, feijão, essas coisas de mercado. Mais fácil nem sempre é melhor. Lúcia puxou a manga de Tião. Vem, vamos ver se tem flor nova. Os dois saíram correndo. Seu Zé pigarreou. Sabe, Lucas, eu tô velho, mas ainda lembro do gosto. Era amargo, mas enchia a barriga. E agora? Perguntou o Lucas. Agora a gente planta para não esquecer. Para não deixar morrer. Dona Marta pegou um punhado de sementes do bolso e as mostrou. Essas aqui são as últimas que eu tinha guardado. Mas olha só, ela abriu a mão. Já tem mais. Lucas sorriu. Então a gente não deixou morrer mesmo. Na semana seguinte, chegou um homem de chapéu de palha na cidade. Perguntou por seu Zé, disse que tinha ouvido falar do andu. Quando viu as mudas, seus olhos brilharam. Eu plantei isso quando era menino, contou. Minha avó fazia bolo com a farinha. Seu Zé ofereceu um copo d'água. Então leva umas sementes. Planta no seu quintal. O homem agradeceu e guardou as sementes com cuidado. Vou contar pros meus netos. Para eles saberem que algumas coisas não podem sumir. E assim, o andu foi saindo do esquecimento. Não era mais comida de todo dia, mas estava vivo. Nas casas, nos quintais, nas histórias que as crianças ouviam antes de dormir. Uma noite, Lucas sentou na varanda com Lúcia no colo. Ela apontou para o céu. Tio, as estrelas também são antigas? São, ele respondeu. E elas também quase sumiram? Lucas riu. Não, pequena. Mas elas sabem esperar, igual o andu. Lúcia bocejou e encostou a cabeça no ombro dele. Então tá bom. E ali, entre o cheiro de terra e o silêncio da noite, o andu seguia crescendo. Não como antes, mas como devia ser, devagar, firme, sem pressa. Porque algumas coisas não são só para comer. São para lembrar. Lucas acordou com o sol batendo no rosto. Lúcia já estava de pé, descalça no quintal, tentando alcançar as vagens do andu que balançavam no pé mais alto. Tio, olha! Tá cheio de bolinhas pretas. Ele se aproximou, esfregando os olhos. As vagens estavam maduras, estalando ao vento. Pegou uma e abriu com cuidado. Lá dentro, as sementes redondas brilhavam como pedrinhas polidas. É hora de colher, disse, entregando uma vagem para ela. Lúcia segurou com as duas mãos, orgulhosa. Posso guardar uma para plantar na escola? Claro. Mas primeiro a gente precisa secar. Os dois passaram a manhã separando as sementes.
Algumas iriam para a panela, outras para os vizinhos, e um punhado seria guardado para o ano seguinte. Dona Maria apareceu na cerca, com um cesto de ovos na mão. Trouxe isso para vocês. E queria saber se tem andu para vender. Lucas sorriu. Não vendemos. Mas podemos trocar. Trocar por quê? Por histórias. Ou por tempo. A senhora sabe fazer bolo de andu? Dona Maria riu. Sei, mas faz anos que não faço. Minha avó ensinava. Então vem amanhã. A gente faz junto. Ela concordou, feliz. No fim do dia, Lucas e Lúcia sentaram na varanda de novo. A menina segurava uma semente na palma da mão, observando. Tio, por que o andu quase sumiu? Porque as pessoas esqueceram dele. Achavam que só o arroz e o feijão importavam. Mas ele é gostoso. É. E forte. Sobreviveu sem ninguém cuidar. Lúcia apertou a semente entre os dedos. A gente não vai deixar sumir de novo. Não. A gente vai contar para todo mundo. Na semana seguinte, a cozinha de Lucas virou um ponto de encontro. Dona Maria chegou cedo, trazendo farinha e uma receita rabiscada em papel de pão. O filho do seu João apareceu com uma sacola de mandioca. Até a professora de Lúcia veio, curiosa. Quero levar isso para a escola, disse ela, provando uma colherada do bolo. As crianças precisam saber. Lucas assentiu. É um começo. No quintal, as sementes secavam ao sol, esperando a próxima plantação. Lúcia correu até ele, segurando um saquinho de pano. Tio, posso levar para minha amiga Ana? Pode. Mas diz para ela plantar. E contar para mais alguém. Ela fez que sim, séria. Prometo. E assim, o andu foi passando de mão em mão. Não como antes, em grandes plantações, mas em pequenos gestos. Um saquinho aqui, uma receita ali, uma história contada antes de dormir. Uma tarde, Lucas viu Lúcia ensinando o irmão mais novo a abrir as vagens. Tem que ser assim, ó, ela dizia, paciente. Senão machuca a semente. Ele sorriu. Não precisava mais se preocupar. O andu tinha encontrado novos guardiões. E eles não deixariam que ele se perdesse outra vez. O tempo passou. As sementes que Lúcia deu para Ana brotaram no quintal da casa dela. A menina cuidou das plantinhas como se fossem tesouros. Quando as primeiras flores roxas apareceram, ela correu para contar. Mãe! Olha só! Ana apontou, orgulhosa. O andu tá crescendo. A mãe dela, Dona Marta, parou de lavar roupa e se aproximou. Passou a mão nas folhas macias. Nossa, lembro disso da roça da minha avó, ela murmurou. Faz tanto tempo. Ana franziu a testa. Por que a senhora nunca plantou antes? Porque quase ninguém mais sabia, filha. Dona Marta suspirou. As pessoas esqueceram. Mas agora não esqueceriam mais. No fim do ano, Ana colheu as primeiras vagens. Levou um punhado para a escola, dentro de uma lata velha. Gente, olha só! Ela disse na hora do recreio. Isso é andu. Minha amiga Lúcia me ensinou a plantar. Os colegas se aproximaram, curiosos. Um menino chamado Pedro pegou uma semente e cheirou. Tem gosto de quê? De terra boa, Ana riu. Mas quando faz bolo, fica doce. Pedro guardou a semente no bolso. Posso levar uma para minha mãe? Ana fez que sim. Só não esquece de plantar, tá? Naquela mesma semana, Dona Marta fez o primeiro bolo de andu da família em anos. O cheiro invadiu a rua. A vizinha, Dona Rosa, bateu na porta com uma xícara na mão. O que é isso que tá cheirando tão bem? Bolo de andu, Ana respondeu, feliz. Quer provar? Dona Rosa experimentou e arregalou os olhos. Nossa, isso me lembra da minha infância. Ela olhou para Dona Marta. Você tem mais semente? Tenho, Ana disse antes que a mãe respondesse. Posso te dar amanhã.
E assim, o andu foi voltando. Devagar, como uma planta que brota depois da chuva. Em quintais, em vasos, em latas de margarina na janela das casas. As pessoas lembravam do gosto, das histórias, do jeito que ele alimentava sem precisar de muito. Um dia, Lucas passou pela casa de Ana e viu o quintal cheio de pés de andu. Lúcia estava lá, ajudando a colher. Olha só, ele disse, sorrindo. Parece até que nunca sumiu. Lúcia riu. A gente não deixa sumir de novo. Ana apareceu com um prato de bolo. Come, tio Lucas. É para agradecer. Ele aceitou, feliz. Enquanto mastigava, pensou em todas as mãos que agora seguravam aquelas sementes. Não eram muitas. Mas eram suficientes. E agora? Ana perguntou. Lucas olhou para as meninas. Agora a gente espera. E planta mais. Lucas sentou no degrau da varanda e limpou a boca com as costas da mão. O bolo de andu ainda estava quente, e o cheiro doce se misturava com o da terra molhada. Esperar é fácil, disse Ana, sentando ao lado dele. O difícil é convencer os outros a plantar também. Lúcia cruzou os braços. Mas a gente já convenceu um monte. A dona Maria do mercadinho agora vende semente. O professor da escola até levou um pé para mostrar para os alunos. É, Lucas concordou. Mas ainda tem gente que acha que é comida de pobre. Ou que não vale a pena. Ana franziu o nariz. Eles não sabem o que estão perdendo. Lúcia pegou uma vagem do chão e abriu com os dedos. As sementes dentro eram redondas e brilhantes, como pequenas pedras polidas. Então a gente mostra. Lucas olhou para as duas. Como? Fazendo comida boa, Ana respondeu, simples. Coisa que todo mundo goste. Não só bolo. E contando as histórias, Lúcia completou. Tipo a da avó, que dizia que o andu era presente dos antigos. Lucas riu. Vocês duas estão ficando espertas. Claro, Ana disse, orgulhosa. A gente aprende com os melhores. Nesse momento, o portão rangeu. Era o seu João, o vizinho, com um chapéu de palha na cabeça e um saco de estopa na mão. Bom dia, gente, ele falou, meio sem jeito. Ouvi dizer que estão plantando andu por aqui. Lúcia pulou na frente. Tamo sim. Quer vir? Seu João coçou a barba. Na verdade, eu queria saber se vocês têm umas sementes para me dar. Ana e Lucas trocaram um olhar. Ele se levantou devagar. Tem sim. Mas por quê? O velho suspirou. Minha avó plantava isso quando eu era criança. Eu comia cozido com farinha, direto da panela. Ele sorriu, perdido na lembrança. Faz tanto tempo que eu nem lembrava mais do gosto. Até ontem, quando passei aqui, senti o cheiro do bolo. Lucas pegou o saco de sementes que guardava no bolso. Toma. Mas tem que prometer uma coisa. O quê? Que vai contar para alguém da sua família. Para não esquecer de novo. Seu João segurou o saco com cuidado, como se fosse algo frágil. Pode deixar. Minha neta vai amar. Quando ele foi embora, Lúcia cutucou o Lucas. Viu? A gente nem precisou convencer. Ana riu. É só começar. O resto vem sozinho. Lucas olhou para o quintal, onde os pés de andu balançavam com o vento. É, parece que sim. E assim, o andu continuou crescendo. Não só nas terras, mas nas memórias. Nas conversas de fim de tarde, nas receitas passadas de boca em boca, nas mãos que agora sabiam que algumas coisas não podem sumir. Porque, no fim, o que alimenta mesmo não é só a comida. É o cuidado. E esse, felizmente, ninguém tinha deixado morrer.